A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, vamos fazer a análise da fala do pastor Paulo Júnior, que ele falou, um vídeo recente, agora de março de 2022. Não sei se ele lançou o vídeo hoje, dia 24 ou 23, eu não me lembro bem. Mas o vídeo é recente, tem no máximo 2 dias, tá? Março de 2022. Ele está falando sobre a congregação cristã no Brasil. Muitos membros que estão saindo estão procurando ele, tá? Então a gente vai fazer uma análise, tá? Eu concordo com ele com muita coisa. Só tem uma coisa, e uma coisa importante, ok? Que eu não concordo e eu vou explicar para vocês por quê, ok? Então vou colocar aqui o meu fone e nós vamos ouvi-lo. Eu vou colocar aqui na tela aqui do lado, ó, tá? Paulo Júnior, pastor Paulo Júnior, falando, respeito Paulo Júnior, gosto dele, tá? Ele tem uma pregação eloquente dentro das escrituras sagradas, né? Vamos colocar ele aqui, ele vai falar um pouco agora sobre o êxodo da congregação cristã no Brasil. Vamos ouvir ele falar. Paz e graça do Senhor, irmãos. Estou aqui para falar mais uma vez sobre a congregação cristã no Brasil. E você pode perguntar qual é o motivo de o Senhor mais uma vez abordar algo sobre essa denominação. O motivo é porque eu tenho sido muito procurado e muito requisitado por membros e ex-membros dessa igreja, através de e-mails, telefonemas e, acredite você ou não, em todas as partes do Brasil onde eu vou pregar em alguma conferência, em alguma igreja, eu sempre me deparo no final do culto com um membro da congregação cristã me fazendo as mais diversas perguntas. E uma coisa todos eles têm em comum: eles estão famintos pela verdade e famintos pelo conhecimento das Escrituras. O que tem acontecido nos últimos anos? Em virtude do advento da internet, do YouTube, das redes sociais terem crescido e se multiplicado exponencialmente nos últimos 5 anos, as pessoas estão tendo acesso à informação como nunca e acesso ao conhecimento. E principalmente em tempos de pandemia, nesses últimos 2 anos, onde as pessoas não puderam congregar em seus templos, elas tiveram que usar o recurso online, ou seja, tiveram que assistir cultos ou programações cristãs ao vivo. E foi aí que muitos membros da congregação cristã no Brasil tiveram acesso à verdade, às grandes doutrinas da fé cristã, à exposição da palavra de Deus clara, fiel, lúcida e inteligível. Vamos fazer a primeira abordagem aqui. O que o pastor Paulo Júnior está falando, e vocês vão ouvir mais para frente, que aqui tem uma coisa que não é verdade. Ele está querendo dizer que nos últimos 5 anos, esse êxodo que está acontecendo aqui de milhares de pessoas, que ele vai até citar essa palavra, milhares de pessoas, estão saindo porque estão tendo acesso a pregações dele, ou de outros pastores como ele, pastores reformados. Estão tendo acesso à fé cristã, à doutrina cristã, que aí você já sabe, essa é uma dialética muito usada por eles, né? E eu quero dizer, pastor Paulo Júnior, com todo o respeito que eu tenho pelo senhor, como pastor, isso não é verdade. Não sei se o senhor está mal informado, ou eu acredito que não, e eu vou citar mais para frente o porquê, né? Ou não está querendo dar o crédito a quem é devido, porque isso é bíblico, dar honra a quem honra, né? As pessoas estão saindo, não é porque está ouvindo as suas pregações, porque você está na internet há muito tempo. Só que você não sabe que na congregação cristã no Brasil, o membro da CCB, ele não dá ouvidos a outras pregações. O motivo delas estarem saindo é porque nós, aqui, os críticos, ex-membros da congregação, e no caso aqui, o meu canal, e agora depois apareceu o Caminho de Damasco, né? Vocês estão gritando, aliás, estão pregando em um lugar onde eles nunca vão te ouvir, porque eles aprenderam que vocês são falsos profetas. Foi isso que ensinou lá dentro. Então eles nunca deram ouvido a vocês. É óbvio que deve ter uma parcela, mas ela é muito pequena, de alguém que acabou te ouvindo e acabou saindo, mas isso é muito difícil, porque existe uma amarra muito forte na congregação que não deixa ele sair. E aí é onde entram nós. Eu
e mais alguns, poucos, conhecemos os labirintos que a CCB tem, aonde nos faz chegar até os poções, as grandes prisões que estão lá embaixo. Nós estamos desatando essas prisões, somos nós. E aí é quando eles se libertam e estão saindo, e agora sim, indo ouvir as pregações de vocês. Mas o passo que você está citando, o acesso à pregação de vocês, esse é tão somente o segundo ou o terceiro passo. O que você não está citando aí, e que deveria estar fazendo, isso é justo e honroso a Deus, porque nós também estamos sendo usados por Deus, nós também somos uma ferramenta na mão de Deus, aonde nós estamos usando as Escrituras para, primeiro, Deus nos deu condições de conhecer a fio e a fundo todas as heresias da CCB que você não conhece. Eu sei o que está pregando, aliás, o que está prendendo o CCB lá dentro. Né? Então são canais igual a este meu, que está indo nas estruturas da CCB, né? O meu canal é o primeiro, é o precursor que levantou as questões e jogou luz na pregação da palavra. O primeiro a falar que a CCB não prega Jesus Cristo. É o primeiro aqui a falar, apontar os erros dramáticos da CCB frente ao que eles denominam ser a palavra de Deus, a revelação de Deus. São esses pontos que são os pilares principais da congregação e que ninguém conseguia enxergar o erro, mas aqui com o olhar perito e afinado, nós conseguimos mostrar, e aí essa estrutura está desabando. Tá, pastor Paulo Júnior? Então, seria bom, né, que você pelo menos entendesse e reconhecesse o trabalho que Deus está fazendo usando de nós como ferramenta, ok? É o mínimo, tá? Reconhecer o nosso trabalho, entendeu? E outra coisa, e estamos fazendo um trabalho aonde eu pelo menos sofro aqui há mais de 10 anos, ouvindo rogos de praga, maldições, afrontas, todo tipo, né, de desejos contrários e terríveis, né? Mas estamos firmes porque foi Deus quem colocou, porque se não fosse, não tinha conseguido, ok? Então vamos continuar aqui, gente, ouvindo, tá? O áudio do pastor. Vamos ver. E o que ocorre é que está cumprindo o que Jesus disse em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De forma que nesses últimos 2 anos, o acesso à verdade através da internet foi tão grande que milhares de membros dessa denominação estão deixando-a. E qual é a razão deles estarem deixando? Por que está acontecendo toda essa movimentação envolvendo a congregação cristã no Brasil? A resposta é muito simples: não há um ensino claro das Escrituras. Ele vai falar agora, ó, não há um ensino claro das Escrituras. Deixa eu rodar um pouco mais, eu vou fazer uma abordagem. Nessa denominação, não há uma exposição das grandes doutrinas. Você vai perguntar para membros da congregação cristã o que é justificação pela fé, ela não vai te saber responder. Você vai perguntar sobre os atributos de Deus, quem é Deus e suas obras, ela não vai saber responder. Você vai perguntar para ela o que é o Evangelho, explica o Evangelho para mim em 5 minutos, ela não vai saber sobre redenção, regeneração. Irmãos, presta atenção, tudo isso, esse canal aqui, eu levantei essas questões, apontando isso, mostrando isso daí, algo que ninguém mexia, né? Que era apontar que a congregação não prega Jesus, que o evangelho que tem ali é um evangelho falso, que ela é uma seita, usar esse nome com essa parte de usar esse nome chamando de seita, né? O Jair do Amaral já veio fazendo há mais tempo do que eu, até porque ele é mais velho, né? Mas esses pontos heréticos, a gente apontar, né? E vir com essa clareza, esse canal quem fez isso. E é simples, será? É só você procurar na internet e você vai pelas datas de publicação. Eu falo, procura um canal anterior, com a data anterior às minhas publicações antigas, que diz que a congregação não prega Jesus Cristo.
que ela não prega o evangelho de Jesus, que aquela palavra ali é consulta ao vidente, que foi eu primeiro a falar essas coisas, que aquele negócio de Deus vai pesar a mão, que isso tudo é uma macumbaria, é uma feitiçaria que eles fazem lá. Porque até então as pessoas até tentavam se defender disso, mas não conseguiam enxergar que eu não precisava me defender, eu só precisava apenas mostrar isso que você está dizendo é antibíblico e é demoníaco. Entendeu? Então, a ideia do pastor Paulo Júnior aqui é de que as pessoas adquiriram a internet agora, há pouco tempo. E aí ela começou a assistir e viu a pregação dele e falou, estou liberto da CCB. Paulo Júnior, com todo respeito, né? Vocês conhecem bem as escrituras, tudo mais, você não conhece, aceita a CCB. Você não tem noção de que não basta uma exposição bíblica, uma palavra bíblica, porque poucos CCBs vão parar para te ouvir. Os que parar, isso não vai convencê-lo. Ele está amarrado em rogos, em crenças, onde ele não vai se desvencilhar disso tão fácil assim. Precisa ir um CCBano lá e provar para ele que tudo aquilo que ele está apegado não é verdadeiro. Provar, e para isso você tem que conhecer, você tem que saber. O meu trabalho aqui é quase que de um cirurgião espiritual. Eu tenho que abrir e saber ir no local certo, aonde foi inserido o veneno, para conseguir remover esse veneno. Entendeu? A sua parte, a parte de vocês é alimentar a alma. A minha é matar a doença, é matar o vírus. Então esse canal aqui, como o Caminho de Damasco, alguns outros que cooperam de alguma forma, né? O nosso trabalho, né, é matar primeiramente o vírus da seita, matar o que está deixando ele doente. Depois de liberto, aí eles vão ouvir e se alimentar de algo que vai voltar a dar vida para eles. Então não pode rejeitar o trabalho, né, de quem está aqui fazendo o trabalho duro e difícil, porque lá para você é só mais um que vai sentar lá no banco e ouvir a pregação. Tanto faz se tiver 10, 20, 30, a sua pregação vai ser a mesma. Agora a nossa, que a gente faz aqui embaixo de praga, de maldição, de ameaça contra a vida. Entendeu? Você ter famílias te rejeitando, pessoas que dão as costas, é um trabalho muito mais difícil, meu querido. Sem recurso, sem nada, com pouca ajuda. Tem alguns aqui que agora de um ano para cá estão ajudando, estão dando uma força aqui, né? Na medida do que pode. Entendeu? Então é bom e justo nós reconhecer o trabalho que é feito por outras ferramentas, porque nisso você está glorificando a Deus, porque tudo isso são ferramentas que o próprio Deus se utiliza para fazer a sua obra. Vamos ver aqui. Santificação, essas doutrinas fundamentais, ela não vai saber. Se você perguntar para ela sobre os autores das Escrituras, sobre textos, livros como o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, alguma coisa das cartas paulinas, o Pentateuco, elas não te dirão, elas não saberão dizer, porque não é um ensino. E talvez esse é o ponto, um dos piores pontos que faz da congregação cristã parecer uma seita. Na sua própria confissão de fé, você entra no site, na sua própria declaração de fé, ali na seção pontos de doutrina, eles vão dizer que creem na Bíblia como contendo a infalível palavra de Deus. Aí já é um erro muito grande, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não só contém a palavra de Deus, como ela também é a palavra de Deus. E uma vez que você... Irmão, o primeiro a apontar essa heresia, eu tenho um vídeo de 2013, assim que trocou o inário. Fomos fazer uma varredura no inário e achamos esse problema. Eu fui o primeiro a ver isso. Talvez se eu não tivesse falado nada, poderia ser que vocês viam depois de 10 anos, 15 anos. Foi eu que fui lá olhar e vi as alterações dos 2 primeiros pontos de doutrina. Foi eu que fui lá nos inários e vi os 2 únicos hinos que tem a palavra Bíblia foram removidos do inário.
Entendeu? Então, não adianta você vir com a verdade bíblica se essa verdade bíblica não entra no CCBN, porque ele está blindado por heresias. Entendeu? O nosso trabalho foi quebrar essa blindagem para que pudesse então receber. Então, você pode falar a verdade que for, enquanto não mostrar e conseguir provar para ele que aquilo que ele ouve lá dentro, não é o que você fala de evangelho, mas é o que ele ouve lá dentro, não é bíblico, que aquilo é uma heresia, o seu trabalho não vai valer de nada. Entendeu? Vamos seguir aqui o vídeo. Você enxerga a Bíblia como só contendo a palavra de Deus, você encontra dois problemas aí. O primeiro dele é que você só extrai da Escritura ou da Bíblia aquilo que você achar conveniente. Afinal de contas, ela não é na totalidade a palavra, mas contém. E o segundo erro ao dizer isso é que, assim fazendo, a Bíblia não se torna a única fonte de revelação e de fé e prática. Você pode ter outras fontes que também contêm a palavra de Deus e não só a Bíblia. E isso nós encontramos na congregação cristã. As Escrituras, a Bíblia Sagrada, não é a única fonte de verdade, é a única fonte de revelação da palavra de Deus. Você tem outros instrumentos, que são as profecias. A palavra dita ali pelo ancião ou pelo cooperador quando ele sobe no púlpito. Essa palavra dita, revelada, tem tanto valor ou mais valor do que as Sagradas Escrituras, do que a Bíblia. E quando eles sobem lá, dizem estar falando em nome de Deus e fazem profecias, trazem revelações. Então, essa denominação, a Congregação Cristã no Brasil, baseia a sua conduta, as suas doutrinas, muito mais naquilo que diz de cima do púlpito, daquilo que o ancião ou que os cooperadores revelam, ensinam, do que necessariamente a Escritura. Eu quero ressaltar uma coisa, e isso que ele está falando é totalmente verdade, tá? Só que tem mais uma coisa que ele ainda não percebeu e a gente fala sempre, né? Já teve até um outro canal que falou, a congregação, eu não sei se ela aceita porque não tem um livro que nem as outras que tem. A congregação não tem um livro, mas ela tem documentos que são redigidos como se fosse de Deus e tem o mesmo pé de igualdade do que as escrituras, porque nesses próprios escritos que são chamados os tópicos de ensinamento, que todos os anos eles recebem, né, que eles dizem que recebem de Deus, né, esses tópicos ditos que são revelados por Deus. Então aquilo para eles é sagrado e é como tem um peso de igualdade quase que escriturístico. E o que ele está dizendo é verdade. A congregação diz que a palavra que o pregador diz, o que ele fala na tribuna, aquilo é a palavra de Deus, não as escrituras. Inclusive, nos últimos cultos que eu fiz até análise, né, os anciões fazem questão de deixar claro para a membresia, eles rebaixam as escrituras sagradas e elevam a pregação deles, ou seja, eles colocaram agora, já não é mais em pé de igualdade, a pregação deles está acima das escrituras, porque alguns disseram em culto online que, para que serve a Bíblia? Eles falaram, para ler, como se fosse um livro de entretenimento. Porque palavra de Deus, ele falou, é aquilo que vai vir revelado do céu. Ou seja, aquilo que o que aparecer na mente dele, o que ele achar que deve dizer, ele vai dizer em nome de Deus. E isso tem toda a razão. Ele tem razão aqui no que ele está falando tudo, porque isso aqui dá só essa ponta onde não reconhecer o trabalho duro que estamos fazendo. Tá? É nós que estamos abrindo essa porteira, nós estamos soltando os aguilhões, né, dos pés de cada CCBano e eles estão se sentindo fortes, encorajados, porque mostramos de certa forma a não deixar dúvidas de que aonde eles estão, sim, é que está errado. Né? E aí eles estão procurando vocês. Vamos lá, segue aqui. Inclusive, igrejas igual a sua, Paulo Júnior, nós é quem estamos recomendando eles a procurar. Porque aqui a gente fala, afasta-se das igrejas pentecostais, neopentecostais, essas que dizem que tem uma nova revelação, essas que dizem Deus está mandando dizer, né? O Senhor está me fazendo saber, essas igrejas, né? São todas
têm aquela tendência, né, de manipular a mensagem de Deus, que é a própria Escrituras Sagradas. Né? Então, quando eles te procuram, pode ter certeza, estão indo em recomendação do que ouvem no nosso canal. Vamos ouvir o restante. Então, eles não são estimulados ao estudo das Escrituras. Eles não são estimulados a participar de seminários, a ler outros livros de autores cristãos, ou se matricularem em cursos que são oferecidos na internet. Então, eles ficam apenas à mercê do que são ensinados. Eles não têm a liberdade nem o estímulo de compreender a Escritura, de compreender as doutrinas pessoalmente, através do estudo pessoal em seus lares. E eles estão negando a própria Escritura, que, se você notar, os crentes de Bereia, eles comparavam aquilo que os apóstolos pregavam estudando as Escrituras. Então, tudo que os profetas, tudo que os anciãos, os pregadores dizem, pregam, os membros têm o direito de conferir nas Escrituras se aquilo que está sendo... Sabe quem fala isso, Paulo Júnior? Nós, aqui, esse canal, já tem falado muito sobre isso. A gente tem falado bastante sobre isso, sobre conferir as Escrituras, sobre esse ponto de Bereia. Eu já venho falando desde 2010. Desde 2010 a gente vem apontando aqui, né, que os crentes de Bereia, eles conferiam nas Escrituras se era como estava escrito. Vamos seguir aqui, segue aí. Sendo ensinado tem respaldo na Escritura, é coerente com a Bíblia, é coerente com o que está sendo ensinado. Mas uma vez que os membros dessa religião não estudam a Bíblia, como vão então avaliar o que está sendo dito no púlpito? Como vão poder julgar se aquela profecia, aquele ensino condiz com a verdade, se eles não têm acesso à verdade? Então, esse é um dos grandes erros da congregação cristã. E o outro erro, quando eles são chamados de seitas, eles não gostam desses títulos, né? Mas uma das grandes características das seitas são o seu exclusivismo. Se eles dizem que não são seitas e consideram outras denominações e consideram outros cristãos como irmãos, o que não é verdade, então por que razão um membro da congregação cristã não pode visitar uma outra igreja? Não pode ir, por exemplo, assistir um culto em uma igreja batista? Por que razão, então, se somos todos irmãos e não há esse exclusivismo, por que então que eles não podem me convidar para pregar? Pastor, mais do que isso, né? Você está fazendo um apontamento e você não está mostrando nada que prove, né? Eu estou dizendo que você está certo, só para te mostrar a importância do nosso trabalho. Eu falo sobre esse exclusivismo e provo. A gente pega o documento da CCB, um ponto de doutrina, aliás, um tópico de ensinamento que você não sabe o que é isso, tá? Mas nós sabemos. Você não sabe qual é a importância de um ensinamento, nós sabemos, né? Você não tem ideia de que isso é considerado revelado por Deus, nós sabemos, entendeu? Então, por isso que eu falo, não vai saber, você não tem condições de libertar, porque você não sabe o que acontece lá dentro, entendeu? Mas existe um tópico de ensinamento que é considerado algo, sabe, algo que Deus revelou, como foi lá para Moisés. É mais ou menos isso que o CCBano tem dos tópicos de ensinamento. Existe um de 1961, aí você vai falar, mas é 1961. Mas para o CCBano é como se fosse uma cláusula pétrea, porque se foi Deus que revelou, é irrevogável. Então, tudo que eles dizem que é revelação de Deus se mantém, não se revoga. E lá em 1961, tem um tópico de ensinamento que fala sobre doutrinas e batismo, dizendo assim: o Senhor nos guiou, que só sejam considerados nossos irmãos aqueles que se batizam entre nós. Né? Na obra de Deus não temos parente nem amigos. Né? E se alguém quiser fazer parte conosco, deve passar, né, pela doutrina do batismo. Entendeu, pastor? Então nós aqui tem embasamento. Isso aqui já foi falado diversas vezes. Eu acredito que eu fui o primeiro
Também lá em 2000, o primeiro a levantar esse ponto de ensinamento, porque eu fiz uma varredura em todos os ensinamentos da CCB, né? Os que eu tinha acesso, que foi desde 1961 para frente, né? Se tem outros documentos ali para trás, fora de 1932, né? Eu tenho conhecimento, ok? Então, existe um documento, pastor, tá? Que comprova, ela é oficialmente, documentalmente uma seita, porque nesse tópico ela se auto-exclui das outras, se colocando um grau acima e, portanto, se jactando, dizendo ser melhor do que as outras. Vamos ouvir o restante aqui. Em suas igrejas. Porque eu não posso subir em um púlpito da CCB e pregar ali o evangelho? Ora, isso é típico de seita. Membros da congregação cristã não podem visitar nenhuma outra denominação, eles não consideram nenhuma outra denominação como cristã, e você jamais vai ver algum deles ensinando em outra igreja, e também nunca vai ver nenhum deles, nenhum dos anciãos, convidando um pastor ou um cristão de outra denominação, quer batista, presbiteriana ou assembleia, para ministrar nas igrejas deles. Isso é exclusivismo, isso é sectarismo, é típico de seita. E eles mesmos, um dos seus líderes, esse grande líder do Braz, disse, e você tem vídeos, pode procurar na internet, dizendo que a congregação cristã é a estrela, que a congregação cristã no Brasil é a graça. Isso é um absurdo dizer tal coisa. Tá vendo só, pastor? Isso que você ouviu, apontando, eles dizendo que a congregação é a estrela, que a congregação é a graça, você viu no nosso canal. Entendeu? É por isso que me deixou meio assim, poxa, pastor, será que você viu no nosso canal e não mencionou isso? Você deveria ter mencionado, você poderia ter falado. É bonito, pastor. Seria honroso. Não é feio você falar, ó, Deus tem levantado homens lá no meio deles. Deus tem despertado, o Espírito Santo está fazendo essa obra. O Senhor colocou no coração de algumas pessoas, né, que estavam presas e cativas, delas estudarem as Escrituras, elas irem atrás da verdade, e o Espírito Santo está fazendo essa grande obra de libertação. Você poderia falar isso aí. E não seria errado, né? Seria até honroso você falar. Eu até recomendo você que é da congregação e você ainda tem dúvida, porque é uma forma de você levar a pessoa para fazer o percurso. Ou seja, primeiro precisa cortar o aguilhão dela. E aonde vai ser feito isso? Aqui. Tá? Então seria até honroso você ir um serviço a Deus, você falando, ó, até recomendo você procurar alguns canais. Tem lá o Josafá Agra, tem lá o canal Caminho de Damasco, dá uma olhada, ouça o que eles estão falando lá, né? E aí depois, vem, procure a gente, e você vai saber um pouco mais sobre o que é as doutrinas bíblicas, né? Porque nós fazemos isso, pastor, né? Quando tem alguém querendo procurar uma igreja, eu falo, procura uma igreja presbiteriana, batista, que tem uma fé reformada, evita essas igrejas neopentecostal ou pentecostal, ou qualquer igreja onde você seja o centro da pregação, aonde as pessoas estão pregando e te prometendo coisas. Evita, porque esse não é o evangelho. Tá? Então, né, quando você reconhece isso, pastor, você está ajudando esse trabalho que nós estamos fazendo aqui e automaticamente ajudando também a libertar mais pessoas que, no final das contas, vão procurar igrejas como a sua. Tá? Essa quantidade de gente que você falou que está te procurando, observa, não está procurando outras igrejas. Neopentecostal, as dissidentes da CCB também não estão procurando. Sabe por quê? Porque são canais igual ao meu, que está dizendo, não troque 6 por meia dúzia. Se for para sair, não procure dissidente. Se for para sair, não procura neopentecostal. Por que o pastor acha que a pessoa do nada procura uma igreja de fé reformada? É porque tem alguém soltando o aguilhão e dizendo por que caminho que eles devem ir. Esse é o nosso trabalho, pastor. Ok? E seria muito gratificante e honroso e uma ajuda para o reino de Deus você indicar, né? Ou reconhecer e indicar. Tem lá aquele canal, tem lá aquele outro,
né? Em qualquer dúvida que você estiver sobre congregação cristã no Brasil, procura, pesquisa lá no portfólio lá dos canais deles que você vai ver algum assunto, né? Sobre pecado de morte. O pastor não vai saber tratar o pecado de morte. O pastor não vai saber tratar sobre como que eles devem entender o que é palavra de Deus ou não. Por quê? Porque nós conhecemos o dialeto CCB. Nós conhecemos, a gente conhece o que é sagrado lá dentro, o que não é sagrado, né? Aquilo que realmente prende o CCB naquilo que não prende. Vamos seguir aqui, já está um pouco mais da metade. Mas a boca do seu próprio líder maior disse isso. Então, razão desse exclusivismo, desse ocultismo, desse sectarismo, muitos membros são colocadas dúvidas no seu coração. E depois desse acesso todo à informação, cumpriu-se João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Depois de mais de 2 anos, assistindo exposições bíblicas fiéis, tendo acesso às grandes doutrinas cristãs, indo para as Escrituras e lendo as Escrituras, os olhos dessas pessoas estão abrindo. Então elas estão deixando essa dominação e entendendo. Pastor, não foi simplesmente, ela abriu as Escrituras e os olhos se abriu. Não, pastor. A Bíblia está na mão delas há muito tempo. Foi nós que mostramos o que está à volta dela e aonde que ela está atolada. Tá? Uma que o CCBano nem tinha sequer nenhuma afinidade com as Escrituras sagradas. Esse era mais um ponto que você deveria falar, né? E abordar. Falar, ó, tem homens de Deus lá, irmãos. Tem homens sendo usado por Deus para libertar as pessoas do cativo. Sabe? Eu sou um dos cativos. Eu estou lá no fundo. Eu fui liberto. Um anjo me libertou. Vamos se dizer assim, tá? Exemplo, em sentido figurado. E agora eu continuei lá embaixo, libertando outras gente das correntes e indicando, vai por esse caminho, e elas estão subindo ali, né, aquele precipício, aquele lugar, e achando e procurando as igrejas bíblicas. Tá, segue aqui, vamos ouvir o restante. Entendendo que ela não ensina a verdade, que ela não prega o evangelho de Cristo, estão à procura da verdade, estão à procura do caminho correto da salvação. Isso é uma grandiosa obra do Senhor, porque o Senhor Jesus tem os seus nessas denominações e nessas seitas. E chegou a hora do Senhor alcançá-los, atraí-los para a fé verdadeira. E eu vai um conselho para essas pessoas, para esses líderes, para esses anciãos. Não adianta vocês tolir os seus membros da verdade, decretar novas regras, novas leis, que parece que é o que vão fazer, privando os seus membros de assistir esses conteúdos na internet, proibindo eles. Então essas pessoas continuarão tendo acesso à verdade, continuarão tendo acesso à Escritura, continuarão tendo acesso às exposições bíblicas, a seminários, a cursos, a livros, inclusive a sua própria Bíblia. Ela vai ser, obviamente, mais estudada pelos membros. A única maneira de evitar que esses membros parem de deixar a congregação é esses púlpitos ensinarem a verdade. É quando esses púlpitos abrirem a Bíblia, ler a Bíblia, explicar a Bíblia e aplicar a Bíblia, é então que talvez haja esperança para essa denominação. De outra forma, coação, chantagem, ameaças, reuniões internas, profecias, nada disso vai segurar as verdadeiras ovelhas de Cristo. Elas estão à procura de pastos saudáveis, verdadeiras palavras, exposições bíblicas e fiéis. Nós somos chamados para pregar a palavra, pregar o evangelho e não contar histórias nem palavras de autoajuda. E para vocês que me fazem tantas perguntas, ex-membros da Congregação Cristã do Brasil, vocês que tiveram os olhos abertos, perguntam: o que eu devo fazer agora? Para onde eu devo ir? Eu vou dar uma dica para vocês. Vocês devem procurar uma igreja bíblica em sociedade, de preferência uma igreja reformada, pode ser presbiteriana, batista, congregacional, não só reformada, mas que tem um pastor zeloso, um homem de oração, um homem de Deus.
A segunda coisa que você deve fazer é, a partir de hoje, depois de anos de ignorância e escravidão, ler as Escrituras. Leia a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, diversas vezes. Esse negócio que a letra mata, o Espírito vivifica, isso é um absurdo, é uma interpretação completamente pobre, pífia e herética do texto. Paulo está se referindo da letra, ele está falando da lei do Antigo Testamento. A lei de Moisés não podia salvar, e o Espírito vivifica da graça do Evangelho, né? Um não tem poder de salvar, só de condenar, o antigo concerto, e o outro tem poder de fato de salvar, que é o Evangelho. Isso não tem nada a ver com estudar as Escrituras. Como que a mesma Bíblia que diz que a letra mata, vai ensinar: e conhecereis a verdade vos libertará. Errai por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Josué 1,8, tem que cuidar de fazer tudo quanto está escrito nesse livro. Antes medita nele de dia e de noite. Então a Bíblia ordena o estudo das Escrituras. Pecado mata, o que mata é não ler as Escrituras, muito pelo contrário. E eu te dou uma dica: adquira a Bíblia na linguagem de hoje. É uma Bíblia para você que ficou tantos anos sem estudar, que tem uma linguagem mais atualizada e vai te dar uma compreensão melhor. A segunda coisa é que você precisa se inteirar nas grandes doutrinas da fé, nas grandes doutrinas da graça. Para isso eu te recomendo a compra desse livro, Vivendo para a Glória de Deus. Você vai ter aqui uma base para a fé reformada, você vai aprender um pouco da história da igreja, a história das grandes confissões, a história das doutrinas da graça. Você vai se inteirar doutrinariamente, historicamente, através deste livro. E o outro é um livro do Paul Washer, O Poder do Evangelho e a Sua Mensagem. Talvez esse livro é um dos mais importantes que vocês precisam agora: dominar o Evangelho, conhecer o Evangelho, né? A queda do homem, o que o pecado fez conosco, como o homem pode ser salvo, a mensagem da cruz, a encarnação de Cristo, o chamado arrependimento e a fé. É essencial para vocês conhecerem sobre o Evangelho. Então eu indicaria que vocês procurassem uma igreja bíblica na sua cidade, ou pelo menos na região, começassem a ler as Escrituras na Bíblia, na nova tradução da linguagem de hoje. Depois esse livro do Paul Washer sobre o Evangelho. Vocês precisam dominar essa mensagem, porque tem a ver com a salvação de vocês, com a redenção da alma de vocês. E terceiro, um material de aspecto doutrinário, um livro que vai falar de história, que vai falar de doutrina, de confissão de fé, e tudo sobre a fé reformada e as doutrinas da graça, tudo que você precisa aprender. Se você quiser adquirir esse material, tem em nossa livraria disponível, você vai ver aí na descrição do vídeo, e isso vai te ajudar muito. Deus abençoe você. Se Deus abrir os seus olhos, não recue diante de ameaças nem chantagem. Aqui não é uma luta por religião nem por denominação, e sim pelas almas de vocês. É elas que estão em jogo. É a fé na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Para isso você deve conhecê-lo, e ele é revelado nas Escrituras. Então comece a partir de hoje a se aprofundar na Escritura. Comece a partir de hoje a viver a verdadeira fé, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não ceda às pressões, às ameaças, nem nada disso, mas vá fundo naquilo que Deus está te conduzindo e está te indicando. Deus abençoe e faça bom proveito agora da sua liberdade em Cristo. Amém. Então, meus irmãos, tá aqui, tá? Tá aqui, tá todo mundo vendo, tá todo mundo percebendo que tem muita gente saindo da congregação. Muita gente. Estão abandonando. Estão saindo. Isso aí é notório, tá? Só que o que não pode deixar de reconhecer é que existem pessoas que estão fazendo esse trabalho. Pessoas que foram colocadas lá por Deus. Tá? Hoje eu sei que eu fui chamado para esse trabalho desde a minha conversão. Deus colocou em mim um prazer e um desejo pelo que é correto, pelo que é justo, que isso só pode vir de Deus e do Espírito Santo. E o Senhor colocou em mim uma boa dose da porção do Espírito Santo, justamente porque Ele sabia e sabe, né, o desafio que eu ia enfrentar para conseguir, né, desatar o nó, ou seja, abrir as correntes, né, e ajudar a libertar o seu povo que está preso nesta seita, tá? Infelizmente, gente, a palavra é essa,
E isso não estou dizendo ou alguma coisa para atacar, mas é um fato. A congregação ela é uma seita e é uma seita ruim e perigosa, ok? Então, se você alcançou esse entendimento, não perca seu tempo, tá? Saia o quanto antes, porque você está sim perdendo seu tempo nesta denominação. Paulo Júnior, eu agradeço pelo seu vídeo, mas fica aqui, né? Um conselho: não esqueça de reconhecer o trabalho árduo daquele a quem está sendo, né, usado pelo Espírito Santo. Porque quando você reconhece, você está reconhecendo o trabalho do Espírito Santo e a obra de Deus. Deus abençoe a todos, irmãos. Fiquem todos na paz gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo.